Olá, meus amigos que estão aí acompanhando o Congresso Nacional Online de Contabilidade. Eu espero que todos estejam bem, protegidos, se cuidando em meio a esse momento de grandes mudanças que nós estamos vivendo. E eu também espero compartilhar com vocês aqui um conteúdo que faça muito sentido para a sua vida, não apenas profissional, mas principalmente pessoal. Que traga para você reflexões que vão colocar você num novo patamar de consciência acerca de atitudes, de virtudes que podem fazer uma diferença na sua vida a partir da observação, da consciência, da prática e principalmente da regularidade. Meu nome é Eduardo Zugaib, eu sou profissional de comunicação e desenvolvimento humano, sou escritor, palestrante, sou autor de diversos livros, entre eles A Revolução do Pouquinho, que talvez seja o meu livro mais conhecido, e aquele que me coloca dentro de grandes organizações, levando treinamentos para lideranças, para o desenvolvimento de equipes, para a construção de melhores e mais fortes culturas organizacionais, sempre sustentadas em valores e atitudes. Sou também autor de outro livro chamado O Fantástico Significado da Palavra Significado, que fala sobre propósito. Um outro livro meu, lançado em 2018, é O Humor de Segunda a Sexta, onde nós ali abordamos a questão da transformação da liderança, uma liderança tóxica, uma liderança extremamente agressiva, em uma liderança mais empática, mais humanizada. E por último, eu tenho aí o meu livro lançado ainda esse ano, que é O Plano de Trabalho para Toda a Vida. E é sobre esse conteúdo que nós vamos trabalhar, sobre esse conteúdo que eu vou versar para vocês aqui nessa palestra, que tem o mesmo nome desse livro, a palestra do Plano de Trabalho para Toda a Vida, que traz para você uma filosofia prática de vida, sustentada em valores essenciais, abordados de uma forma bastante pertinente, bastante realista e principalmente bastante atual. Então o nosso mergulho começa agora e eu faço para você uma pergunta que eu quero que te provoque uma grande reflexão. Eu gostaria que você pegasse a sua idade e calculasse ela em dias. Quantos dias até agora você já viveu? Poxa, mas Eduardo, você não avisou que ia precisar de calculadora, que ia precisar de papel, caneta? Tudo bem, para ajudar você nessa conta eu vou deixar uma cola aqui na tela com valores aproximados para a sua idade. Tá certo? Então localiza lá mais ou menos o intervalo que contém a sua idade e você calcula aproximadamente quantos dias você já viveu. Eu, como estou hoje com 47 anos, eu vou estar ali aproximadamente entre perto de 18 mil dias. Algo aproximadamente assim. Mas vamos pensar então numa vida hipotética em torno de 80 anos. A expectativa do brasileiro está caminhando para isso. Mas vamos imaginar uma vida média de 80 anos de idade que vai trazer para nós uma estimativa de dias vividos na ordem de 29.200 dias. Pense bem, 29.200 dias. São quase 30 mil dias vividos. Desses 30 mil dias vividos, dessa hipotética vida de 80 anos, eu gostaria que você imaginasse quantos dias efetivamente foram dias extremamente marcantes nessa vida. Dias que foram pontuados por eventos. Dias que foram pontuados por fatos, sejam fatos alegres ou fatos tristes. Mas fatos daquele tipo de fato que eu tenho certeza que já fez parte da sua vida, que dividiu ela em dois, antes e depois daquele acontecimento. Dias onde nós podemos trabalhar a perspectiva do evento acontecendo em nossas vidas, trazendo grandes alegrias, ou trazendo dores que se tornaram pungentes e que nos obrigaram a uma grande transformação, que nos obrigaram a repensar completamente como vínhamos conduzindo as nossas vidas até ali. Na minha vida de 47 anos e naqueles hipotéticos quase 18 mil dias que eu comentei com vocês, eu olho para trás e percebo que esses dias que foram marcantes, que foram pungentes, de muita alegria ou de muita tristeza, não somam nada além do que uns 50 dias. Pense nisso. Pense aí nos dias que marcaram e que dividiram sua vida em dois, e pela quantidade de dias, o que isso representa. Nós estamos falando aqui então dos dias que dividem as nossas vidas versus os dias comuns. E é nos dias comuns que nós vamos colocar a nossa atenção agora. Porque é neles que reside uma coisa chamada felicidade. Há uma confusão muito grande sobre o que significa felicidade. Felicidade, nós colocamos ela apenas na conta da alegria que sentimos nos dias em que nós temos grandes conquistas, grandes vitórias, grandes celebrações.
sejam elas quais forem, e sim, nós merecemos todas elas. Porém, quando nós tiramos esses dias da conta do todo, nós entendemos ali e encontramos dias que representam um dia de processo. O dia onde nós vivemos ali a nossa rotina, o nosso dia a dia, muitas vezes dentro de uma chamada zona de conforto, dentro de um chamado automatismo, porém são dias que nos colocam dentro desse processo de construção de felicidade, que aqui no plano de trabalho para toda a vida abrange 10 atitudes, 10 virtudes que visam colocar para nós um ordenamento, uma maior consciência nesses dias. Para que esses outros dias, os dias de evento, os dias que dividem, sejam percebidos com a maior possibilidade de consciência e, naturalmente, de aproveitamento. Ah, mas aproveitar a tristeza é uma coisa que é legal? Claro que não. Não é que nós desejamos aproveitar a tristeza. Mas pense bem, quando acontece algum momento de tristeza, de dor, de perda, alguma crise, algum revés, algum aborrecimento, ou até mesmo alguma tragédia, se nós não aprendermos a lidar com isso, transformando o conhecimento que nasce desse evento em sabedoria para lidar com os dias que estão por vir, nós começamos a entrar num momento de autoparalisação. Nós nos congelamos diante de todas as possibilidades que a impermanência da vida nos traz. E com isso nós acabamos abdicando daquela parte que está sobre o nosso controle e influenciar. Pois é, tem uma parte da vida que a gente influencia. Há uma parte maior que nós não influenciamos. E não adianta bater a cabeça nem ficar rasgando a roupa por causa disso. Há uma parte da vida que nós não influenciamos, porém há uma parte que se relaciona diretamente com alguns recursos que nós podemos influenciar, como por exemplo, nosso tempo, nossa inteligência, nossos relacionamentos. A partir desses recursos e da identificação desse universo, nós incluímos ali, colocamos ali todas as nossas forças. E essas forças ajudam a gente a construir aquilo que conhecemos por resultados. Portanto, eu espero que você já tenha identificado aí na sua jornada de dias, quantos dias efetivamente foram dias que mostraram para você os eventos que marcam a sua vida, que pontuam a sua jornada, que colocaram você numa nova perspectiva. Entre os dias alegres podemos colocar ali, por exemplo, a sua formatura, a sua conquista da sua casa, do seu carro, uma viagem que você fez, um encontro que marcou sua vida, a chegada de um filho, né? Dias que colocaram a vida numa perspectiva de alegria, de celebração, que a gente confunde com felicidade. A alegria, a felicidade contém a alegria. Assim como também contém a nossa capacidade de digerir a tristeza, de digerir aquele sentimento que brota nos dias que naturalmente não são tão bons assim. Dias onde houve perdas, dia onde nós de repente sofremos com a morte de um familiar querido, dias onde, por exemplo, nós sofremos um acidente, fomos demitidos, dias onde tivemos que abdicar de algo que nos dava muita satisfação. Dias onde tivemos uma grande frustração, uma grande derrota, uma grande queda. Uma crise individual vivida de um jeito muito pungente. Então você já está começando a perceber qual que é esse processo chamado felicidade que nos coloca num ponto de maior consciência em relação à alegria e também à tristeza. Em relação aos dias que dividem e aos dias comuns. Os dias onde nós precisamos observar, monitorar 10 princípios, 10 virtudes que sempre ajudaram a humanidade a se ordenar diante das mudanças, principalmente diante de mudanças muito grandes, muito macro, como essa que nós estamos vivendo. Logo, entender a felicidade como um processo nos coloca num nível de consciência maior. Num nível de consciência que não é nenhuma novidade. É algo que desde que você vá na história de grandes filósofos, de pessoas que foram ajudando a explicar as grandes mudanças que a humanidade foi empreendendo ao longo dos tempos, você encontra em diversos deles esse tipo de observação. A observação de que muitas vezes a jornada é sim mais importante do que o destino. Por uma razão muito simples, há uma coisa chamada impermanência. E de repente o destino, por mais que de repente você se esforce, pode ser que alguma coisa impeça de você chegar até lá. E nós temos que aceitar isso.
Nós temos que lutar para buscar outros caminhos, mas quando a coisa se torna completamente incontrolável, fora daquela zona que você consegue influenciar, aí entra a necessidade de termos a felicidade nos conduzindo durante o processo. Não apenas sendo percebida no dia do evento, no dia do pódio, no dia da vitória. Por exemplo, você entra num curso superior, um curso de 4 ou 5 anos. Imagine essa pessoa que entra num curso superior e se arrasta durante esse tempo todo. Durante todos aqueles dias. Ela se arrasta porque aquele processo para ela se torna um processo extremamente pesaroso. É um processo que vai lesando ela mental, espiritual, até mesmo fisicamente. Sempre preocupada apenas com o dia da formatura. O dia que ela vai lá aproveitar a colação de grau, que ela vai subir, vai pegar, vai ter o seu nome em destaque, vai receber o seu diploma, vai ser aplaudida no dia que logo depois ali da colação, de repente vai para um baile de formatura, vai lá encontrar com as pessoas, celebrar, beijar quem ela quiser. Pensa bem, todo um processo de 4 ou 5 anos apenas focando nesse dia. Todo um processo chamado felicidade, focando apenas em um dia de alegria. Vamos imaginar que nessa hipotética festa de formatura, um dia antes essa pessoa sofra um acidente e seja impossibilitada de estar no dia da formatura. Percebeu a necessidade de trazer a felicidade para um processo diário, percebido cotidianamente, sustentado em pequenas atitudes. Atitudes que vão nos colocar num novo nível de consciência, um novo nível de performance. E olha, pode ter certeza que essa performance ajuda a gente a construir resultado. Ajuda a gente a construir um resultado que seja principalmente sustentável. Logo, compreender a felicidade como um evento e não como um processo é um grande erro. Entender a felicidade como um processo que permeia a nossa vida em todos os instantes, nos possibilitando usufruir de forma muito autêntica do nosso momento de alegria e nos possibilite lidar com as nossas tristezas num nível de consciência e de superação, de resiliência, ou até mesmo numa palavra mais moderna, de antifragilidade. Quanto que nós compreendemos isso, torna a nossa conta de felicidade uma conta mais atingível, menos subjetiva, muito mais capaz de nos colocar em uma vida com mais protagonismo, com mais propósito, com mais performance. Logo, entender algumas virtudes-chave é uma atitude essencial na nossa vida. E nós falamos de virtudes aqui que ao longo do tempo sempre tiveram outros nomes. Virtudes que, como você pode ver na tela, trazem palavras, muitas vezes, que foram sendo deixadas ao longo do tempo. Palavras que, de repente, ao longo do tempo e da história, vão ganhando outros nomes, outras terminologias, outras questões que hoje explicam o sucesso do plano de trabalho para toda a vida e o quanto que isso aí vem sendo compartilhado e reverberado ao longo das redes sociais, não apenas no Brasil todo, mas já caminhando para outros lugares do mundo. Nós tratamos aqui de virtudes essenciais que, trazendo para o dia de hoje, encontramos sobre outras palavras. Palavras que você também percebe aí na tela. Palavras que você está habituado a lidar no dia a dia, no trabalho, nas relações sociais, nas relações familiares e na sua própria inter-relação. O quanto que você se conflita cada vez que é confrontado com certas virtudes. O quanto que você se percebe nessas virtudes. Logo, compreender o plano de trabalho para toda a vida é trazer a vida para um novo patamar de consciência. Um patamar que começa principalmente na nossa necessidade de vivermos filosoficamente. E aqui eu te convido a esquecer talvez o sentido embolorado que a palavra filosofia carrega em si, na visão de muita gente. Muita gente, quando ouve falar filosofia, pensa na seguinte questão, naquela matéria do 2º ano, do 1º ano, da 8ª série, que era uma coisa que parecia uma coisa antiga, uma coisa que ficava apenas olhando formas de pensar, formas de agir, né? Uma coisa que vai se perdendo no tempo e que tende a ter uma aura de coisa ultrapassada. Mas quando nós falamos do ato de filosofar, nós estamos falando justamente da capacidade humana que nos permitiu chegar até aqui. Que nos permitiu ir atrás de todas as inovações tecnológicas que nós viemos construindo ao longo de toda a história registrada da humanidade. Que nos permitiu superar grandes adversidades, grandes pandemias,
grandes momentos de paralisação, de crash de bolsa, né? Momentos de crise, de guerra. Porque o ato da filosofia é algo mais antigo até do que a própria palavra filosofia, que nos foi herdada aí, que nos foi deixada de herança a partir dos gregos, que organizaram, que batizaram esse processo dentro da linguagem ocidental que nós temos. Mas o ato de filosofar é algo mais antigo que isso. E ele relaciona-se à nossa capacidade de transformar o nosso conhecimento em sabedoria. Pense bem, você carrega dentro de si um grande conhecimento. Um conhecimento que deriva da sua busca formal de conhecimento, cursos, escola, formação, enfim, leitura, filmes, tudo aquilo que você busca enquanto conhecimento. E você também carrega uma outra coluna de conhecimento dentro de você que relaciona-se às suas experiências de vida, a tudo aquilo que você já viveu, que de certa forma se transformou em uma informação dentro de você. E essa informação, naturalmente, pode ser transformada em conhecimento. Porém, não adianta nada esse conhecimento ficar apenas como conhecimento, se ele não for transformado em sabedoria e, consequentemente, em atitudes para lidar com os momentos que você tem pela sua vida, à sua frente, sejam momentos felizes ou momentos tristes, sejam eventos alegres ou momentos tristes, a gente não está vivendo filosoficamente. Portanto, mesmo que você não aceite o fato, quando você transforma conhecimento em sabedoria, você está agindo filosoficamente. E quando você transforma essa sabedoria em atitudes que impactam o mundo aqui fora, que criam um rastro de impactos positivos nas suas relações, que ajudam a transformar o mundo a partir do seu ponto de influência, da sua zona de influência, você está vivendo filosoficamente. Logo, meus amigos, a gente precisa compreender o quanto que isso faz diferença na nossa vida. Para isso eu recorro aqui a uma figura de uma imagem gráfica visual que traduz um pouco o princípio de vida dos habitantes orientais japoneses da ilha de Okinawa. A ilha de Okinawa é uma ilha onde se detecta talvez uma das maiores longevidades de todo o planeta. As pessoas lá raramente não chegam aos 100 anos de idade. Temos muitos centenários lá habitando. E diversos estudiosos foram lá perceber o que essas pessoas faziam, que estilo de vida elas tinham, para poder colocar algum conhecimento acerca do padrão que promove uma longevidade. Uma vida que é vivida com prazer, uma vida que é vivida com alegria e que não representa nem por isso menos trabalho ou menos tristeza. Mas sim uma capacidade de absorver o trabalho e transformar isso em uma coisa de propósito. E também assimilar a tristeza e transformar isso em uma experiência de sabedoria. Logo, você já deve ter visto esse trabalho, que é o chamado Ikigai, né? E a matriz gráfica extrair para você se lembrar, caso você não se lembre ou caso você também não conheça. E o Ikigai ele tem lá os universos que foram percebidos na vida dessas pessoas. E aí eu, como um profissional de criação, um profissional que vem da comunicação, da criação publicitária, né, um profissional que muitas vezes procura buscar uma certa disrupção criativa em muitas coisas, não no sentido de desrespeitá-las, mas de também mostrar um outro lado. Num belo dia eu comecei a rabiscar num papel como que seria talvez o Ikigai, né, ou então o propósito, a antítese do propósito. A antítese do Ikigai, ou seria o Ikigai da pessoa que não tem propósito. Como que seria, de repente, aquela pessoa que nós falamos aqui no início da nossa fala, de 80 anos, que olha para a vida, para os quase 30 mil dias que ela viveu, e percebe que não houve nenhum tipo de processo. Houve apenas uma busca insana por momentos, por eventos. Mas o processo foi sendo deixado de lado, valores foram sendo deixados de lado. E aí você chega nessa desconstrução que eu apresento para vocês aqui, que vai trazer também uma certa brincadeira com o nome do Ikigai. Mas, por exemplo, vamos imaginar essa pessoa olhando para a sua vida e percebeu que viveu uma vida sustentada em coisas que ela não acreditava. Não viveu uma vida em que ela acreditava. Viveu uma vida em que talvez ficou tentando provar para os outros apenas o que eram os seus valores, e não aquilo que ela efetivamente acreditava. Vamos imaginar essa pessoa olhando para 30 mil dias que vão ficando para a história,
E perceberam que em vários momentos, em quase sua totalidade, ela nunca colocou o coração no agora. Ela viveu ou muito no passado, sofrendo a angústia de fatos já consolidados, ou viveu muito no futuro, vivendo a ansiedade de coisas que ainda estavam por vir, as quais muitas nunca vieram. Quantas preocupações nós já tivemos assim na vida? Essa pessoa olha para trás e percebe ali também uma vida, né, que teve uma vida de bastante estresse em função disso. Quando essa pessoa olha para a sua vida, os seus 30 mil dias vividos, e percebe que não eliminou aquilo que criou dispersão, que combateu combates completamente desnecessários, brigas onde o tempo foi consumido de uma forma completamente irresponsável, essa vida começa a trazer para ela um traço de ansiedade muito grande. Vamos imaginar então essa pessoa que não definiu uma direção para esses recursos. Esses recursos que nós já falamos aqui, tempo, inteligência, as suas relações e talvez até o seu recurso financeiro, que também pode ajudar muito, óbvio, não sejamos inocentes, mas também não existindo, a partir desses outros três, mobilizados de uma forma muito sincronizada, é onde nascem as suas relações que se tornam produtivas e que se tornam também relações que geram valor. Logo, meus amigos, a pessoa começa a perceber que ela teve uma vida que foi extremamente cansativa, uma vida onde ela até mesmo pisou por vários momentos na lama da depressão, uma vida onde ela percebe que não houve Ikigai. Ela olha para trás e percebe, faz uma constatação, um tanto até, com o perdão da palavra, mas ela olha e pensa assim, caguei. E aí? Como é que será essa dor? Vamos imaginar essa dor. Pessoas que vivem uma vida inteira, uma vida quase que centenária, olham para trás e percebem que não viveram a vida delas. Viveram apenas a vida que outros impuseram a elas. Ou viveu apenas uma vida tentando impressionar a outros. Para isso eu começo agora a jornada entre as 10 atitudes, as 10 virtudes do plano de trabalho para toda a vida. Nós vamos passar por elas sem que você perceba. Porque quando eu falo de 10 atitudes, eu não estou falando como 10 passos. A gente fala aqui de viver essas virtudes de um jeito sincronizado, observadas diariamente, de forma sincronizada, de forma sistêmica. E aí eu faço para vocês uma outra provocação aqui, que eu chamo de o dilema do carrinho de supermercado. Outro dia, numa enquete informal feita na internet, nas minhas redes sociais, eu fiz a seguinte pergunta: e aí, você já teve vontade de levar um carrinho de supermercado para casa? E aí, curiosamente, muitas pessoas assumiram que sim. Eu, inclusive, eu sempre tive vontade de trazer um carrinho de supermercado para casa. Confesso para você. Confesso para você. Porque é uma coisa que pode ajudar, né, em diversas coisas dentro de casa ali. E aí, curiosamente, né, algumas pessoas se sentiram ali no calor da brincadeira, se sentiram confortáveis em assumir que elas tinham levado um carrinho de supermercado para casa. A questão é a seguinte, né? Legal, o carrinho não pertence a você. O carrinho faz parte de um serviço que o supermercado oferece para você. Logo, levar ele para casa é uma coisa que não é, convenhamos lá, muito correta. Não é verdade? Imagina também a relação que muitas vezes as pessoas têm com o carrinho de supermercado dentro do próprio supermercado. Onde elas vão lá, fazem as suas compras, enchem o carrinho, e você já deve ter percebido isso algumas vezes na vida. Mas ela enche o carrinho e daqui a pouco, por algum aborrecimento qualquer, alguma frustração, ela simplesmente larga o carrinho em algum corredor qualquer, com produtos que ali se deterioram, produtos que são congelados, deteriorando ali, até que algum funcionário pegue e leve aquilo novamente para as suas respectivas estantes. Pense bem, olha quanta filosofia está contida apenas em um carrinho de supermercado. Agora vamos imaginar naquele dia que você chega com o seu carro. Vai no supermercado, o supermercado está cheio, você começa a procurar vagas e de repente você percebe que há uma vaga num corredor ali logo mais à frente, você vai, né, faz a manobra, vai lá com todo cuidado, a hora que você posiciona o carro para entrar na vaga, você percebe que ela está vaga porque alguém, a pessoa que provavelmente usou aquilo por último, deixou o carrinho de supermercado bem ali na vaga. Sem qualquer tipo de preocupação com quem viria pela frente. Quando a gente começa a pensar no quanto os nossos atos impactam a vida das pessoas, o quanto os nossos valores precisam entrar em uma certa sinergia com a vida das pessoas, nós começamos a falar da nossa vida sustentada em princípios. Princípios que não apenas honram a nossa moral, mas colocam a nossa moral em prática, no dia aqui fora, no mundo aqui fora.
Quando a nossa moral começa a confrontar, começa a entrar em sinergia com a moral das outras pessoas com as quais nós dividimos a sociedade, inevitavelmente nós precisamos falar de ética. E ética se sustenta em 3 palavrinhas muito simples, 3 perguntas essenciais, que ficaram muito conhecidas a partir das reflexões daquele filósofo famoso, né, que é fortinho, barbudo, muito famoso. E você talvez tenha pensado no meu amigo Mário Sérgio Cortella, mas essa reflexão é um pouco mais antiga. Essa reflexão é também de um filósofo fortinho, famoso, barbudo, que se chamava Sócrates. E Sócrates, desde que começou lá atrás a organizar essa estrutura de pensamento se transformando em sentimento, se transformando em atitude, de conhecimento se transformando em sabedoria, entre outros tantos filósofos que foram nos deixando grandes legados de transformação humana, sempre se questionava, diante de dilemas éticos: quero, devo, posso? Quando há uma dissonância entre essas 3 perguntas é porque há algum tipo de conflito, ético. Por exemplo, na questão do carrinho do supermercado. Eu quero levar o carrinho do supermercado para casa? Eu quero, eu adoraria. Mas eu devo? Cara, não devo porque o carrinho não me pertence. Eu posso? Quer dizer, quando você começa a pensar, eu até posso se não tiver ninguém olhando, cara, tem um problemão aí. Porque nós estamos apenas distorcendo os nossos valores e colocando-os numa perspectiva que apenas atenda às nossas próprias prerrogativas. E não entre em sinergia, não entre em concordância com as prerrogativas das pessoas que serão impactadas por isso também. Logo, perceber o quanto quero, devo e posso faz parte da nossa vida é um exercício cotidiano. Sempre que você estiver confrontado com decisões, com dilemas, você vai estar inquirido a isso. Há uma outra situação que diz respeito ao quanto nós temos que compreender a vida sendo vivida de forma sustentada dos nossos pequenos atos. Há uma grande pergunta, uma grande indagação que chega para nós através de algumas tribos africanas, que coloca a seguinte reflexão: se eu encontrasse um elefante no meu caminho e eu precisasse comer esse elefante, como é que eu faria isso? Isso é uma reflexão que, inclusive, os US Marshals, o exército americano, traz dentro da sua filosofia e do seu plano tático, quando estão aí diante de grandes desafios. Olha como a diferença entre pensar no evento e pensar no processo permeia isso aqui. Quando você fala de comer um elefante, você está falando, muita gente vai pensar, vou comer o elefante assado, vou comer o elefante frito, vou comer o elefante na grelha, vou comer uma sopa, mas olha como a gente vai direto no evento e esquece o processo. E o processo nos diz que para comer um elefante é preciso comê-lo aos pedaços. Naturalmente, uma metáfora assim que grita, uma metáfora bastante até caricata, porque não é um hábito comum a gente comer elefante, não é verdade? Né? Então, o quanto que a gente percebe isso dentro de uma perspectiva de dividir a vida em pequenas frações e gerenciar essas frações. Isso está dentro desse exercício de sabedoria. Isso está dentro daquilo que a gente pode chamar de planejamento. Planejamento. Dividir o problema em problemas menores para poder gerenciar isso. Dividir o problema e se preparar para lidar com cada pedacinho do problema. O quanto nós temos essa visão nos permite a colocar ordenamento nos nossos atos. Nesses tempos de pandemia, muita gente se viu aí dentro do desafio de aprender a cozinhar, né? Muita gente transformou isso numa questão prazerosa, num aprendizado, né? Muita gente começou até, inclusive, a vender os seus pratos. Mas um amigo que eu tenho, ele, dentro dessa perspectiva de fazer o processo, a preparação, ele se atrapalhou um pouco. Porque ele, na pandemia, no isolamento, ele se viu ali na necessidade de aprender a cozinhar, algo que ele nunca tinha feito. E num belo dia ele foi fritar um ovo. E para ele chegou um grande questionamento. Um questionamento parecido com aquele questionamento biológico primário que nos coloca dentro da indagação. E aí, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mas o questionamento dele foi um pouco diferente. Ele pensou, quem será que vai primeiro para a frigideira, o ovo ou o óleo? E se você tem um pouco de conhecimento de cozinha, você sabe que tem uma ordem certa. Pois é, ele colocou o ovo.
E depois ele foi colocar o óleo. Eu não preciso nem dizer para você que isso tudo se transformou numa grande mistura que não teve naturalmente sabor de nada. A reação foi completamente equivocada ali no calor do fogo, certo? Porque todo mundo, né, que sabe cozinhar já percebeu que é o óleo que vai primeiro. E aí entra na nossa necessidade de preparação. Aquilo que na cozinha muita gente conhece como mise en place, né? Pessoas aí, cozinheiros, chefes e tudo mais, que é a preparação, é a divisão e o planejamento, é o quanto você consegue enxergar a composição do seu trabalho, a composição do seu plano, para colocar isso em prática de um jeito organizado, ordenado, que comece a criar algo de maior valor conforme as etapas vão se avançando. Logo, pensar em planejamento, pensar em preparação, é algo crucial em uma vida que se pretenda uma vida de resultados. Dividir o problema em pedaços, dividir o elefante em pedaços, colocar o óleo antes do ovo, entender o processo para que tudo isso se torne um exercício que ao longo do tempo comece a ser um exercício automático, para que sobre espaço na cabeça para se pensar em outras questões. Isso é o processo de aprendizado e o planejamento faz parte dessa essência. Naturalmente, isso também implica para a gente uma necessidade grande de estabelecer foco. Foco com a nossa capacidade de dizer sim ou não, de tomarmos decisões, lembrando que toda decisão implica invariavelmente um ato de renúncia, aprender a dizer não para coisas que vão eliminar a sua energia, a sua capacidade de lidar com os problemas. Logo, a atenção àquilo que efetivamente te ajuda a criar impacto naqueles recursos. Seu tempo, sua inteligência, suas relações. Caminhando para isso, nós entendemos que a vida também é um ato de persistência. Viver requer persistência. A continuidade, a excelência nasce da persistência, como já diria Aristóteles, um outro grande filósofo. A regularidade das ações é o que nos ajuda a construir vigor para lidar com todas as variáveis. Vigor para vivermos esse processo. Um processo que vai te conduzir para o momento de alegria ou que vai te possibilitar adaptar-se depois de um momento de tristeza. Um processo sustentado em pequenas atitudes. Porém, como dizia um outro grande filósofo, Heráclito, notório pelo seu pensamento sobre a impermanência da vida, não com essas palavras, mas ele diria hoje aproximadamente algo mais ou menos assim. Merdas acontecem. Coisas entram no caminho que você não esperava. Rupturas, perdas, acidentes, tragédias, pandemias. E a gente tem que ter um estado de consciência completamente regulado para agora para poder lidar com isso. Né? Antes que entre na sua frente o padre irlandês que um dia entrou na vida do Vanderlei Cordeiro de Lima. Antes que entre na sua vida qualquer tipo de fato que te desvie daquela sua rota original. E que te possibilite ter resiliência para lidar com a perda decorrente do revés, do aborrecimento e da tragédia. Naturalmente, Heráclito não falou isso com essas palavras, mas ele trouxe algo mais ou menos parecido com aquela metáfora do homem que nunca vai tomar água no mesmo rio duas vezes, porque quando ele for a segunda vez, o rio já não será o mesmo, a água já não será mais a mesma, e ele, o homem, também não será mais o mesmo. Lidar com essas variáveis é trazer a felicidade para o processo que divide os dias, que divide a vida, que permeia, né, que liga os dias que são dias divisores. O processo vivido nos dias comuns. Para isso, o estado de leveza na visão é crucial. Aprender a rir dos seus próprios erros, das suas próprias perdas, das suas próprias dores. É uma coisa que pode soar difícil para muita gente. Mas quando nós aprendemos a rir das nossas vulnerabilidades, olha bem isso que eu vou te falar. Você tira dos outros esse direito. Quando você é o primeiro a rir dos seus erros, você tira, você minimiza dos outros esse direito. Você neutraliza e com isso você ganha força, você ganha visão aberta, você ganha criatividade. Você ganha aquilo que um dia movimentou a Thomas Edison e suas equipes ali no desenvolvimento da lâmpada elétrica, quando alguém chegou para ele e perguntou: poxa, Thomas Edison,
Você já está aí com 9.000 experimentos tentando descobrir e inventar isso que você chama de lâmpada elétrica. Tá cansado não, cara? Você não vai desistir não? 9.000 erros? E aí ele, né, com muita sabedoria, olhando todo o esforço empenhado ali, não apenas dele, mas das equipes que ele conduzia, porque ele não trabalhava sozinho, e ele vira e fala, eu não errei 9.000 vezes. Eu descobri 9.000 formas de não fazer uma lâmpada elétrica. Logo, o quanto que a gente tem essa capacidade de abrir o nosso campo de visão e com isso aflorar a nossa criatividade. Transformar o erro também em um processo de conhecimento que se transforma em sabedoria e que, consequentemente, venha se transformar em atitude para lidar com a vida, com tudo aquilo que ela trouxer para você, com mais competência, com mais resiliência. Para isso, a gente precisa compreender a marca dos grandes empreendedores. É algo que lá no livro A Revolução do Pouquinho eu defini numa frase, que é uma frase que inclusive eu trago tatuado no meu braço para eu mesmo me lembrar. Eu tenho meio que um post-it eterno no braço para me lembrar de tudo aquilo que a gente percebe na vida de grandes figuras que empreenderam. A pessoa que tinha ali um desígnio muito forte, uma visão muito forte, um desejo, um projeto, uma vontade, uma motivação. Em outras palavras, um coração à frente, batendo de forma muito forte, abrindo a trilha das suas perspectivas, abrindo a trilha dos seus objetivos. Porém, se esse desígnio fica apenas no campo dos desígnios, no campo do desejo, no campo da vontade, e não encontra, em seguida, uma coisa chamada execução, consistência, efetividade, realização, métrica, método, meta, monitoramento. Em outras palavras, se ela não encontra a razão pavimentando a estrada, a vida se torna um exercício extremamente cansativo. Talvez aquele cansaço que nós percebemos naquela hipotética metáfora do Ikigai, da subversão criativa do Ikigai, que é o Ikagei, naquela hipotética matriz que mostra, que aponta uma vida cansativa. Logo, o quanto que nós percebemos razão e coração em um processo sinérgico, e não apenas de um processo de pseudo-equilíbrio, onde cada um aponta para um lado, cada um neutraliza, consequentemente, a outra força, sendo que são duas forças que, quando caminham em sinergia na mesma direção, colocam a vida numa vida de muito mais perspectiva, de muito mais realização, de muito mais resultados. Portanto, meus amigos, vale compreender o quanto que nós conseguimos conciliar o nosso coração ir na frente, abrindo a trilha, e a nossa razão logo atrás, pavimentando a estrada. Isso nos ajuda a ampliar a nossa zona de conforto, que é algo muito positivo. Poxa, Eduardo, mas você acabou de falar uma coisa que contradiz o que muita gente diz. Saia da sua zona de conforto, desafie sua zona de... pule fora da sua zona de conforto. Eu acho que isso é um pouco equivocado, essa leitura. A sua melhor performance, ela está dentro da sua zona de conforto. Se ela estiver fora, é uma coisa acidental, cara. É uma coisa acidental. Agora, se ela está dentro de uma área de domínio, é ali que você tem a sua zona de conforto. Ayrton Senna não se tornou Ayrton Senna fora da zona de conforto dele, mas sim dentro da zona de conforto dele. E aí vem a vida dessas pessoas que tornaram as suas zonas de conforto zonas em contínua expansão. Contínua expansão. O problema, que eu acho que é onde reside essa confusão que muita gente diz para sair da zona de conforto, é quando nós deixamos a zona de conforto estática, parada. Aí é problema, porque ao longo do tempo ela vai se tornar obsoleta. A sua performance vai se tornar obsoleta, por melhor que ela seja para o hoje. Mas se ela não acompanhar a expansão das necessidades e tudo aquilo que vai se tornando necessidade, que vai desafiando-a, ela vai acabar se tornando naturalmente obsoleta e o sucesso que você viveu nos últimos 10 anos não necessariamente vai representar sucesso a ser vivido nos próximos 10 meses. Portanto, meus caros, eu apresento para vocês agora a foto, talvez, daquele que foi um dos piores jogadores de beisebol da história do esporte lá nos Estados Unidos. O nome desse jogador de beisebol, coincidentemente, é Michael Jordan. Michael Jordan, por sua vez, foi o maior jogador de basquete de toda a história. Não apenas americana, mas pode considerar tranquilamente global. Uma vez que lá é o país que tem o berço, né, o lugar de maior fomento desse esporte, que nos traz aí verdadeiros espetáculos a partir das partidas que a NBA nos promove ali.
Michael Jordan, num belo dia, lá no ano de 93, aproximadamente, depois de conquistar 3 grandes títulos ali do país, ele resolveu empreender uma carreira de jogador de beisebol, atendendo a um desejo antigo do seu pai. Seu pai, recém-falecido, esse fato criou nele uma angústia muito grande e ele queria prestar uma homenagem para o pai. Mas nisso ele cometeu um grande erro. Haveria outras formas de prestar essa homenagem. Qual que foi o erro? Primeiro, ele foi querer viver uma vida que não era a vida dele, mas sim a vida espelhada num desejo do pai dele. E a partir daí, o segundo erro o fez cometer o seguinte passo em falso. Ele saiu da sua zona de conforto. E todo mundo sabe que a zona de conforto do Michael Jordan são as 4 linhas da quadra de basquete, onde ele realiza ali o melhor espetáculo que alguém possa assistir dentro dessa modalidade. Ele tem tudo aquilo esquadrinhado na cabeça dele. Ali ele atingiu a máxima performance dele dentro de um ambiente de conforto. Quando ele joga a bola e acerta, não é uma coisa acidental. Não é. Isso é compreender a zona de conforto como zona de performance. E o melhor lugar para você estar é dentro dela, cara. O problema que confunde muita gente é o quanto você mantém essa zona estática e não em expansão, não em contínua expansão. Michael Jordan chegou numa expansão macro disso aqui, que muita gente não conseguiu atingir. E olha que estamos falando de grandes atletas que vivem a atualidade, hein? Mas poucos chegaram na genialidade, em todo o empenho, em toda a capacidade de desafiar tempo e espaço dentro de uma quadra de basquete, como chegou o Michael Jordan. Logo, olha porque a zona de conforto é algo que a gente precisa compreender numa outra perspectiva, né? E compreender também dentro do melhor uso daquele recurso chamado tempo. Que quando nós somos confrontados aos dois extremos, o excesso ou a falta, nós entramos num verdadeiro colapso, num paradoxo. Porque o excesso de tempo nos paralisa e a falta também nos paralisa. Até um pouco antes da pandemia, vivíamos um momento de uma tremenda aceleração, um imperativo de produtividade, de entrega de quantidade, que acabou deixando muita gente numa angústia muito grande. Ou seja, faltava tempo e com isso nós vivíamos angustiados. Chegou a pandemia, todo mundo ficou isolado, todo mundo ficou praticamente paralisado boa parte do tempo. E aí muita gente teve um excesso de tempo, que também criou uma paralisia. Olha esse paradoxo do tempo, que coisa muito louca. No excesso do tempo, tempo sobrando ou tempo faltando, você acaba se paralisando da mesma forma. Isso coloca a nossa leitura de produtividade dentro de uma nova perspectiva, dentro de uma nova consciência, onde não necessariamente seja a quantidade o fiel da balança, mas a consciência e a qualidade. Eu percebi isso de um jeito muito pungente no ano de 2018, quando após ali ter 2 meses com uma dor de cabeça crescente, eu fui resumindo a história, encurtando a história, tendo passado por diversos especialistas, e aquilo estava mascarado por um processo de sintomas de sinusite que realmente estava acontecendo em paralelo, mas a dor de cabeça que estava ali praticamente torturando, espremendo o meu cérebro, era um pouco mais crítico, era um pouco mais grave. Mas todos os efeitos de sinusite me fizeram buscar apenas esse tipo de especialista. E durante quase 2 meses eu fiquei tratando como sinusite algo que era nada mais, nada menos do que um AVC. Um AVC subdural que já tinha criado no meu cérebro ali, na minha cabeça, um coágulo gigantesco. E quando chegou no limite, eu fui internado às pressas no hospital, recebi essa notícia do neurocirurgião, que muito tranquilamente chegou para mim e falou: Eduardo, você está com AVC e precisa operar essa cabeça urgente. Porque a partir de agora você já se tornou uma bomba relógio nos últimos dias. Nesse ponto em que está o problema. Cara, imagina isso. Você lá, virando a noite num hospital, tendo acabado de receber essa notícia, todo monitorado, todo chipado, enfim, todo mundo olhando a toda hora para ver se você não estava tendo nenhum tipo de problema, nenhum tipo de evolução crítica do negócio. Com a cirurgia ali já acertada para a manhã seguinte, e a cabeça ali pensando. E lá eu tive mais ou menos aquela mesma angústia de olhar para trás, para a minha vida, para os meus, na época, 17 mil dias vividos e pensar: e aí, valeu a pena? Valeu a pena chegar até aqui? Valeu a pena conduzir a vida como eu conduzi até aqui? Enquanto meus pensamentos fluíam nesse exercício de autoconhecimento, de praticamente um inventário da vida até ali,
desse que foi mais um dos meus dias, que dividiram minha vida em dois, em antes e depois, como outros tantos, alegres ou tristes, dramáticos, críticos, felizes, dentro do conceito que nós não aprendemos a entender a felicidade. Estou eu lá com os meus pensamentos absorto, tendo ao fundo o barulho do monitor cardíaco, pi, pi, pi. E lá pensando em tudo isso que eu relatei para vocês, pensando em princípios, pensando em valores, pensando na minha filha em casa, com 4 anos à época, pensando na minha esposa recém-saída de um tratamento de câncer, e eu ali numa situação limite, entendendo na prática de uma forma muito pungente, muito dolorosa, o significado de produtividade. Enquanto eu pensava, a máquina apitava até que um momento aquele apito que era intermitente se tornou contínuo. Pi! Se você já assistiu algum seriado, algum filme que retrata o dia a dia de equipes médicas, equipes de paramédicos de urgência, você sabe o que isso significa. Daqui a pouco eu assim, caramba, mas o que aconteceu? Os enfermeiros abriram correndo a sala, as cortinas vieram ver se estava tudo bem comigo, e eu olhando para eles, falei, cara, você tá bem? Eu tô bem. Bem, acho que eu tô bem. Quer dizer, não sei. Né? É assim que morre? Foi a pergunta que eu fiz para eles. Percebendo que eu estava bem, naturalmente, vendo ali a minha confusão mental, eles foram identificar onde estava o problema, tatearam e encontraram o problema que não era a minha morte propriamente dita. A pessoa que havia limpado ou que havia movimentado aquele monitor havia desligado ele da tomada. E a pessoa que inventou esse negócio, pelo menos aquele projeto ali, não deixou um outro tipo de sinal para avisar do final da bateria. A bateria que havia acabado não era minha, graças a Deus, era a bateria do monitor. E aquilo deixou esse sinal, praticamente o mesmo sinal, quando uma pessoa efetivamente partiu desta para uma melhor, usando uma metáfora bastante comum. Logo, meus amigos, aquilo mostrou, e hoje olhando isso de uma forma bem humorada, o quanto que a gente é colocado em confronto com situações limite que podem simplesmente tornar a vida completamente impermanente. E quantos projetos tinham pela frente? Quantas palestras, inclusive essa que eu estou fazendo aqui para vocês, teriam ficado apenas na perspectiva de uma alegria que poderia ter acontecido, mas não aconteceu porque algo da impermanência da vida foi colocado no meu caminho e me tirou de cena. Percebeu a importância de viver a felicidade como um processo? Se eu tivesse morrido naquele dia, eu posso dizer para vocês que eu teria, sim, sido uma pessoa muito feliz. Teria sido talvez alguém que teria muitas coisas ainda a realizar. Ver minha filha crescendo, ver, enfim, outros projetos ganhando em corpo, ver envelhecer junto com a minha esposa, continuar cuidando da minha mãe, mas haveria essa lamentação, com certeza. Mas a certeza de ter realizado e ter percebido e vivido a vida como um processo que me ajudou a lidar com outras tantas coisas dramáticas, outros tantos fatos dramáticos, e outras tantas alegrias, que me ajudou a celebrar as alegrias, vivê-las e interiorizá-las. E também ajudou a enfrentar, encarar as adversidades, os revés, aborrecimentos, tragédias, entre outras tantas que vão ficando para trás. Logo, viver a vida como processo, a felicidade como um processo é crucial. É algo que nos coloca dentro dessa perspectiva de absorver a vida de uma forma filosófica. De uma forma que nos permita, como já dissemos aqui, transformar conhecimento em sabedoria. E sabedoria em atitudes. E diante disso eu trago para você algumas reflexões caminhando já para o final da nossa fala. A primeira delas é, você está passando pela vida ou é a vida que está passando por você? Pensa nisso. O correto, naturalmente, não sejamos românticos, é que ambos os movimentos aconteçam. Porque afinal de contas nós somos seres biológicos, nós oxidamos com o tempo. O nosso corpo oxida com o tempo. Mas apenas esse processo de oxidação acontecer e não ser constatado que há um processo também de consciência passando por esse tempo e aproveitando da melhor forma possível, torna a vida um exercício bastante crítico. Um exercício de colocar a felicidade no lugar errado.
Um exercício de buscar apenas a felicidade no momento de alegria e não na capacidade de também lidar com a tristeza. Um exercício que vai nos colocar apenas dentro de uma vida extremamente frustrada ao final dos nossos X mil dias, dure eles quanto tempo durar. Outra reflexão é: relaxa, meu amigo e minha amiga, porque nada está sob controle. Não tenha a pretensão de achar que tudo está sob controle ou que você perdeu o controle. Nunca houve controle. Nunca houve controle absoluto. O que nós temos é uma influência. Nós trabalhamos para influenciar a parte da vida que nos cabe, que nos compete, sobre a qual nós temos algum tipo de domínio. Como nós já falamos aqui, apenas recapitulando, nosso tempo, nossa inteligência, nossas relações. Esses três ajudam até a criar o quarto recurso, entre outros tantos, que pode ser o recurso financeiro. Porque isso é legal demais. Eu adoro ganhar dinheiro, vou avisar para vocês. Também adoro gastar dinheiro. A coisa mais legal do que ganhar é gastar dinheiro, fala a verdade. Não é mesmo? Melhor do que ganhar é gastar dinheiro, gastar bem esse dinheiro. Mas quando a gente é desprovido disso aqui, muito provavelmente isso não acontece. Ou quando a gente tem apenas isso aqui e não desenvolve isso aqui, é muito provavelmente que a gente perca não apenas isso aqui, mas também a própria vida. Não estou de forma alguma demonizando o dinheiro, mas mostrando em que categoria de recurso ele precisa estar. Logo, você pode viver de uma forma mais estoica, como diriam os filósofos antigos também, uma forma que te permita ter sabedoria para identificar a parte da vida que você influencia. E não perder tempo, não perder energia com a parte que você não influencia. Isso é também ser sábio. Identificar qual parte está sob a sua influência e ali você coloca toda a sua energia. E quando você faz isso, não raramente você consegue excelentes resultados que ultrapassam o 100% previsto inicialmente. Que te dão uma falsa sensação de que estava sob controle. Não. Mas é que você locou a energia, locou os seus recursos e a sua capacidade de pensar, sentir e agir com congruência, orientado pelos seus valores, naquele campo de ação. Que eu lembro para vocês aqui mais uma vez: seu tempo, suas relações, sua inteligência. E o terceiro item, a terceira reflexão que eu deixo aqui para vocês, faz um resgate de tudo isso. Ele fala da felicidade como um processo, não como um evento. Um processo sustentado em pequenas atitudes. Um processo que te permite, ao final de cada ciclo, perceber que a vida pode ser interpretada como um grande jogo. Um jogo onde as fases vão se sucedendo e vão se tornando cada vez mais complexas, sim. Não porque elas se tornam mais complexas, mas porque você se torna mais complexo. Logo, entender, navegar por essa complexidade, buscando simplificá-la, isso não significa encarar a vida de uma forma simplista, inocente, ou uma forma simplória, superficial, mas implica em você decupar tudo isso e colocar um ordenamento que te possibilite agir, viver, experimentar a felicidade como um processo cotidiano, a ser vivido nos seus dias comuns e que te ajude a colocar sempre um novo ordenamento, não apenas de autoconsciência, mas principalmente de protagonismo, provocando melhores resultados na sua vida e na vida das pessoas que cercam você. Logo, compreender cada virada de ciclo como um momento onde, opa, aqui temos um evento, o ciclo mudou, vou entrar num novo processo, é o que nos torna seres sábios, seres que vivem a filosofia de um jeito prático, mesmo muitas vezes sequer compreendendo o real significado dessa palavra. Para isso eu vou passar para vocês um vídeo aqui que traz um resgate, uma mensagem que ajuda a condensar toda essa nossa fala, que eu espero que tenha feito sentido para você. A busca pela felicidade é algo que movimenta as nossas vidas. E ela torna-se mais aparente naqueles eventos que marcam o passar dos nossos anos. A nossa formatura, um trabalho novo,
um jantar especial, a viagem das férias, a chegada de um filho. Enfim, dias de conquistas especiais, espalhados entre as dezenas de milhares de outros dias da nossa jornada. E são nestes outros dias em que somos testados, muitas vezes em nossos limites. E diante dos inúmeros problemas que surgem no caminho, cada um de um tamanho e forma diferente, chegamos a pensar em desistir, em jogar a toalha, em deixar tudo para lá. E quando as conquistas começam a ficar mais raras, chegamos a decretar que esse negócio chamado felicidade não é pra gente. É justamente aqui que precisamos compreender a felicidade não como um evento, mas sim como um processo. Um processo que é empreendido diariamente, de forma consciente, a partir de pequenas e regulares atitudes. Não, eu não acredito em fórmulas de felicidade. Acredito sim em atitudes. São elas que colocam a gente numa rota de melhores resultados, em uma vida com mais propósito e mais protagonismo. Para isso, há alguns anos tracei para mim mesmo um plano de trabalho para toda a vida. Um lembrete permanente que pudesse trazer comigo e que reúne 10 pequenas atitudes que, para minha surpresa, vem impactando milhões de pessoas ao redor do mundo. É uma verdadeira revolução do pouquinho. Que ela tem ajudado muita gente a transformar a felicidade em um processo menos dependente de eventos e muito mais sustentável no dia a dia. Vamos lá? Faça o que é certo, não o que é fácil. O nome disso é ética. Para realizar coisas grandes, comece pequeno. O nome disso é planejamento. É preciso aprender a dizer não. O nome disso é foco. Parou de ventar? Então comece a remar. O nome disso é garra. Não tenha medo de errar, nem de rir dos seus próprios erros. O nome disso é criatividade. A sua melhor desculpa não pode ser mais forte que o seu desejo. O nome disso é vontade. Não basta apenas ter iniciativa. Também é preciso ter acabativa. O nome disso é efetividade. Se você acha que o tempo voa, então trate logo de ser o piloto. O nome disso é produtividade. Desafie-se um pouco mais a cada dia. O nome disso é superação. Para todo game over, existe sempre um play again. O nome disso é vida. Quando colocamos em prática a nossa revolução do pouquinho, começamos a perceber que a nossa felicidade também habita nos detalhes. Aqueles que muitas vezes vamos deixando de dar importância e passamos a compreender que são elas, as pequenas atitudes, que provocam verdadeiras e grandes transformações. Meus amigos, eu deixo para vocês aqui também a matriz do plano de trabalho para toda a vida, que você pode pedir para mim nos meus endereços eletrônicos. O mapa gráfico que vem inspirando uma série de empreendedores, de pequenos empresários, educadores, líderes de família, pai, mãe, líderes de família, pessoas muitas vezes que nunca tiveram contato de uma forma consciente com uma coisa chamada valores. Mas algo que, quando tomamos consciência, nos ajuda a construir a nossa própria cultura organizacional.
a forma como nós nos organizamos a partir dos nossos valores, agimos e reagimos diante dos dilemas, das crises, das decisões que nós invariavelmente teremos que tomar por toda a nossa vida. E por último, eu me despeço me colocando à disposição de vocês. Uma grande honra ter estado aqui com vocês e eu espero que esse nosso papo reverbere por toda a sua vida. Um grande abraço e uma excelente jornada na consciência de que felicidade é um processo e não um evento.